Então vamos seguir. Desculpa, eu vou começar de novo. Nós vamos rever alguns slides da aula passada e caminhar em direção à modelagem estatística nessa aula. Nós vamos permanecer sobre dois problemas básicos de estatística: estimação da proporção e diferença entre dois grupos. Mas os princípios que a gente vai ver aqui se aplicam e se generalizam, são ideias fundamentais para compreender modelagem estatística. Quando a gente deseja fazer inferência, ou seja, o processo de, a partir de uma amostra, falar algo sobre uma população, do ponto de vista técnico, do ponto de vista estatístico, os problemas de inferência podem ser caracterizados em três aspectos de possível interesse. O primeiro é estimar na amostra o valor de alguma característica ou algumas características que eu não conheço na população. Então, θ aqui, para mim, significa uma característica da população e θ chapéu vai ser algum tipo de estimativa dessa característica na amostra. Então, θ pode ser um escalar, pode ser um vetor, pode ser uma classificação, enfim, alguma característica da população que eu quero estimar. Eu quero também conhecer a incerteza dessa estimativa, porque uma vez que eu estou com uma amostra generalizando para uma população, evidentemente eu tenho incerteza, e esse foi o ponto central da discussão sobre a amostragem. É exatamente essa incerteza que leva à expressão dos resultados com a margem de erro, como o professor Bracarense falou há pouco. Essa incerteza também é usada para a determinação do tamanho da amostra, né? Então, eu posso escolher um determinado tamanho da amostra controlando o nível de incerteza. Eu não posso eliminar a incerteza a menos que eu inspecione toda a população, o que é impossível ou não é prático ou não é economicamente viável em praticamente todos os casos. E, finalmente, eu quero ver se o parâmetro da população, ou a minha amostra me diz que um determinado valor do parâmetro da população é incompatível com os dados, né? Então, isso aqui é o problema que a gente chama de problema de teste de hipótese. O anterior, a gente normalmente usa o erro padrão, o intervalo de confiança, margem de erro como formas de expressar a incerteza, e a estimativa de θ, a gente usa algum método para falar sobre θ. Desde o início do curso, a gente tem apresentado a verossimilhança como uma forma de fazer tudo isso, mas não é a única, mas ela guarda a intuição e a representação matemática dessas ideias. E o nosso exemplo aqui, a gente está supondo que nós temos uma amostra de 80 indivíduos de uma população, do quais 19 contêm uma característica de interesse, e nós queremos saber, a partir disso, o que eu posso falar sobre o θ de uma população. Então, eu dizia há pouco que a curva de verossimilhança ela expressa essas ideias, embora não seja o único paradigma, e esse desenho a gente tem explorado sistematicamente nas últimas aulas, mas a estimativa seria aquilo mais compatível com as amostras, a incerteza é expressa por uma faixa de valores que eu aceito como razoavelmente compatíveis com a amostra, e testar um determinado valor é comparar a evidência desse valor em relação ao valor mais evidente possível na amostra. É uma das maneiras de fazer essa comparação, novamente não é a única, mas é uma maneira intuitivamente fácil de entender. Então, eu posso ver se esse valor de interesse é ou não compatível com aquilo que eu observei na minha amostra. Então, os métodos estatísticos, eles fazem isso de alguma forma. E, muitas vezes, a gente usa uma técnica, um método estatístico, sem pensar que tem isso por trás, porque a gente focou numa particular aplicação dessas ideias, né? Então, faz um teste T, faz um teste Q quadrado, alguns dos testes que vocês viram em cursos básicos de estatística, mas por trás está esse princípio razoavelmente geral de estatística. Então, esses três objetivos podem ser atacados, conforme nós falamos na última aula, por três abordagens diferentes. A frequentista é, com certeza, a mais utilizada na prática, talvez não a mais utilizada na comunidade estatística nos seus trabalhos, mas certamente a mais comumente utilizada em trabalhos de outras áreas. Mas, à medida que os problemas têm se tornado mais difíceis, mais complexos, ou as tecnologias computacionais têm avançado, a gente tem visto uma revisita
a esses métodos, esses paradigmas, perdão, como alternativas, onde esse paradigma muitas vezes não é o desejável no estudo em questão. Então, a abordagem frequentista, que é a primeira, ela, no caso da estimação de proporção, ela se baseia no comportamento daquele meu estimador, no comportamento daquela regra que eu uso para estimar os meus dados, que a gente chama de distribuição amostral. E que comportamento é esse? É qual o valor que eu iria obter caso eu tivesse não uma, mas várias amostras daquela população. Então, se eu tivesse várias amostras, eu ia ter vários valores de θ, um para cada amostra. Na minha ali era 19 sobre 80, 0,2375, mas se eu tirasse outros 80 dados, eu teria um outro valor, e esse conjunto desses valores, eles têm uma distribuição de probabilidade que a gente chama de distribuição amostral. Então, distribuição amostral no sentido da distribuição que eu obtenho à medida que eu troco as amostras. E a partir dessa distribuição amostral, eu posso montar um intervalo de confiança, expressando então a margem de erro, que seria essa parte aqui do intervalo de confiança, ou eu posso fazer um teste de hipótese, que é comparação com valor específico, vendo onde esse valor está em relação a essa distribuição. Então, vejam, eu não estou, desse ponto de vista, me referindo a essa função de verossimilhança. Eu estaria me referindo à distribuição amostral. E aí eu incluí uma figura aqui hoje, que não estava na aula passada, que mostra isso. Que figura que é essa? Isso aqui é uma representação visual dessa linha que está aqui, ó, da distribuição amostral. Tudo bem? Então, eu tenho o meu problema, a minha distribuição amostral é uma distribuição normal com uma média em θ e uma variância θ menos θ sobre n. Isso aqui é o resultado dessa distribuição amostral nesse problema de amostragem binomial. Só que eu não conheço θ, então não sei isso, mas eu usei no lugar dele a distribuição estimada, quer dizer, θ observado na amostra, 19 sobre 80 no meu caso. Então está aqui, ó, 19 sobre 80, 23,75. O valor mais alto aqui da distribuição amostral é a minha estimativa, e a partir disso eu defino uma probabilidade, um intervalo de probabilidade aqui no meio, e aqui no meio eu usei os 95%, depois de toda a discussão da primeira parte da aula. Eu peço desculpa por isso, que eu já estou até com vergonha de usar os 95%, mas o fato é que nessa distribuição eu construo esse intervalo. Então, isso aqui é uma representação visual, dessa expressão aqui. Tá legal? Tá joia? É assim que a inferência frequentista funciona. Eu tenho essa distribuição, nessa distribuição, essa fórmula me dá os valores dessa faixa aqui. Me dá esse valor um pouquinho acima do 0,15 e esse um pouquinho abaixo do 0,35. Tudo bem? Agora, o outro problema que a gente colocou ilustrativo é o seguinte: eu posso ter interesse em um determinado valor de θ. Então, no meu exemplo, eu vou supor que eu tenho interesse em saber o seguinte: será que essa amostra é suficiente para me convencer que a proporção de indivíduos na população com um atributo supera 20%? Na amostra ele é 23,75, mas é uma amostra. Se eu tirasse outra amostra, podia vir outro valor. Então, essa que é a pergunta meio esquisita, mas interessante, que a estatística tenta responder. Que é assim, olha, na amostra eu vi 23,75. Esse valor pode mudar se eu trocar outra amostra. Mas será que mesmo ele mudando, ele não vai mudar loucamente, ele vai mudar ao redor desse valor. Mesmo ele mudando de uma amostra para outra, eu tenho evidência suficiente que ele é maior que 0,20 na população? Isso que é a pergunta do teste de hipótese. Então, essa pergunta é respondida por essa outra distribuição amostral. Olhem a sutil diferença entre essa aqui e essa aqui. Aqui tinha θ, o valor da população. Quando eu fiz esse gráfico que eu mostrei para vocês, eu fiz aquela equação com θ chapéu nela, por isso que o máximo estava em 23,75. Agora, quando eu quero considerar essa hipótese, o raciocínio frequentista é nessa população onde no lugar do θ eu coloquei o θ zero, aquele 20%.
Então, essa distribuição é a distribuição amostral que a gente chama de sob H0. Estão vendo que o 20 está exatamente no máximo aqui? Então, essa distribuição, ela fala assim, olha, se o meu θ for 0,20, essa é a variabilidade dos valores de θ que eu espero ver numa distribuição com essas características numa amostra de tamanho 80. Eu posso ter esses possíveis valores. Aí o 2375 está aqui, estão vendo? 2375, que é o 19 sobre 80, que eu obtive na minha amostra. E essa probabilidade aqui para frente, ela é o quê? É a probabilidade nessa distribuição de obter um valor maior que 2375. Ou, em outras palavras, é a proporção de vezes que, se isso aqui vermelho for verdadeiro, quer dizer, se o θ na população for 20%, é a proporção de vezes que eu vou ter uma amostra que me dê um θ chapéu maior que 23,75. Tudo bem? Isso é o que se chama de p-valor. P-valor é uma probabilidade calculada na distribuição amostral sob a hipótese que você está testando, sob a hipótese nula, sob a hipótese de interesse. Oi. E esse é um conceito tão importante, aqueles de vocês que já tiveram mais exposição à leitura de artigos de estatístico, de método estatístico, porque é o tal do p-valor que tanto é cobrado pelos revisores dos periódicos quando você faz um trabalho com análise de dados, né? Então, essa é a ideia desse p-valor. Então, vamos revisar. Eu tenho uma distribuição amostral, olha, esse é o raciocínio frequentista do ponto de vista conceitual, né? Eu tenho uma distribuição amostral, que nesse caso está aqui. Essa distribuição depende de θ, que eu desconheço, mas se eu colocar no lugar dela o θ estimado, eu tenho uma distribuição amostral, que eu estou chamando aqui de distribuição amostral estimada, porque eu estou usando o valor da amostra, que é a que eu obtenho, a partir dela, o intervalo de confiança. E o θ verdadeiro pode ou não estar aqui dentro. Essa proporção de vezes vai estar. Então, esse é o intervalo de confiança. Agora, o teste de hipótese ele é uma questão inferencialmente um pouco diferente. Não é expressar incerteza sobre a estimativa. É falar se um determinado valor, no meu exemplo 20%, é compatível com os dados. Então, o que eu faço? Eu vou montar uma nova distribuição, pensando que esse é o valor da distribuição amostral, por isso que eu chamo sob a hipótese H0, que o valor é 20%. E eu vou calcular a probabilidade de estar acima, porque a minha hipótese era maior que 20%. Se a minha hipótese fosse diferente de 20%, eu teria que duplicar essa probabilidade, porque poderia ser para baixo ou para cima. Mas aqui a minha hipótese é unilateral, que a gente chama, então o p-valor é a probabilidade acima desse valor aqui. Tudo bem? Então, essa probabilidade calculada num programa estatístico é o que está aqui, 24,23. Se fosse 0,25, seria um quarto, né? Então, essa área vermelha aqui é um quarto, é 0,24 da área total sobre a curva, porque debaixo da curva tudo é 1 ou 100%. Tá legal o que é o p-valor? Tão importante, né? Então, acho que essas figuras não estavam no slide da aula passada, eu acrescentei que eu achei que ia ajudar aqui a nossa discussão. Diga. Tamanho? Depende do que ela... Não sei o que ela tem em mente quando ela está perguntando. Tamanho de quê? Comprimento de quê? Não estou entendendo a pergunta. Desculpa, Renê, mas se você puder elaborar melhor. Tá certo? Realmente eu não me lembro das minhas palavras para ver por que ela está se referindo com isso exatamente. Então, esse é o valor P que é calculado usualmente.
olha a estimativa pontual aqui e olha a estimativa intervalar aqui, tá certo? Então, os softwares retornam esses valores, aqueles 3 objetivos que a gente ilustrou naquelas figuras. Se você tiver num outro problema que faça um teste de hipótese, ele está fazendo o mesmo raciocínio adaptado ao modelo, ao contexto daquele problema. Tá joia? Então, vejam, por que a gente fala de novo que é frequentista? Exatamente por causa dessa distribuição de probabilidade. Isso aqui é a frequência de amostras que me forneceria um valor estimado igual ou maior àquele do que eu observei, sob a hipótese nula. Então, essa frequência que eu esperaria observar em várias amostras, que dá origem ao nome de um paradigma frequentista. Eu uso isso aqui como critério de decisão. Se você acha que essa probabilidade aqui é muito pequena, vamos supor que ela te desse dado bem pequenininho aqui, fosse um valor muito pequenininho. Então, qual que é a conclusão? É que aquele valor é incompatível com essa distribuição. Aí eu digo que eu rejeito H0. Ou seja, eu teria evidência que a proporção do atributo na população seria maior do que 20%. Por outro lado, se eu acho que isso aqui não é pequeno o suficiente, eu digo que eu não rejeito H0. Ou seja, eu não estou suficientemente convencido que esse 23,75 visto na amostra seja evidência forte o suficiente para eu garantir que na população eu prefiro, não garantir, mas preferir acreditar que na população aquilo é maior que 20. Ter visto 23,75 na amostra é suficiente para me convencer que é maior que 20 na população? Então, esse p-valor tenta ajudar a responder essa pergunta. E aí vem de volta o seu questionamento, eu tenho que passar régua em algum lugar, muitas vezes se passa no 5%, mas é um critério essencialmente arbitrário. Mas o fato é que ninguém vai arriscar tomar uma decisão que tem 1/4 de chance de estar errada. Então, não é suficientemente convincente nesse meu exemplo aqui. Esse p-valor é considerado um p-valor muito grande. Então, a ideia é que a gente não rejeite H0. Eu não tenho evidência forte o suficiente para falar que nessa população a proporção de indivíduos com atributos supera 20%, porque esse valor aqui me está dizendo, olha, encontrar isso não é raro. Uma coisa que ocorre com frequência 1/4 não é raro. Esse valor aqui me dá a possibilidade de ter valores acima dele com 0,24 de probabilidade. Não é suficiente para eu rejeitar H0. Tudo bem? Então é assim que o pensamento estatístico funciona do ponto de vista frequentista. E uma opinião pessoal minha, e certamente eu não estou sozinho nela, é que isso não é nada fácil de entender. É muita volta, é muita complicação para entender o p-valor, a distribuição, se outros valores forem tomados, blá, 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 blá. Então é por isso que não tem esse único paradigma em estatística. É uma forma bastante interessante, mas um tanto quanto elaborada e intrincada do ponto de vista de interpretação, porque você tem que fazer uma série de suposições, e a suposição principal é essa questão das possíveis amostras que você poderia tomar. Mas esse é o raciocínio do método frequentista de estatística. Opa, estou passando ao contrário. A gente também falou que eu posso fazer isso via a força bruta do computador, caso eu não conheça a distribuição amostral, porque uma das questões fundamentais para eu fazer o procedimento frequentista, em tudo que eu usei aqui, era conhecer essa distribuição amostral. Tudo bem? E se eu não conhecer? E se eu falar, eu não sei que distribuição é isso, não tem nenhum teorema que me dá isso. Então, uma solução é usar algum método computacional. Existem vários métodos computacionais, mas um deles é o que a gente ilustrou aqui, é que eu simulo dessa amostra sob H0, no caso, sob o valor verdadeiro,
e aí eu tenho essa proporção, mas eu posso fazer isso, desculpa, sob H0 também. Então eu vou simular, supondo que o P é igual a 20, várias amostras. E vou contar qual a proporção delas me dá maior que 23,75. E deu 0,24,17. Quase que o mesmo valor que a gente viu anteriormente. Tudo bem? Então, essa distribuição desse teste aleatorizado, ela não usou aquela distribuição amostral normal. Ela obteve essa distribuição computacionalmente. A distribuição obtida computacionalmente é dada por esse histograma ou por esse histograma alisado. Parece uma distribuição normal, não é? Mas não é. O comando computacional que gerou essa curva é um comando que se chama density. Ele fala assim, ó, faça um histograma bem suavizado que a gente viu em estatística descritiva dessas simulações. E deu muito próximo da normal, porque nesse caso é normal. Mas se eu não soubesse a distribuição normal, eu ainda assim obteria a distribuição amostral. Então isso é a alternativa da força bruta computacional à distribuição amostral. É o que a gente costuma falar. Quando a matemática não resolve o problema para nós, quando eu não consigo obter essa distribuição usando a força da matemática, eu obtenho essa distribuição usando a força computacional. Onde a matemática nos limita, a computação nos liberta. É mais ou menos uma coisa assim, tá certo? Então, aquela distribuição que por simulação, ela é uma espécie de versão computacional dessa curva vermelha. Ó, centrada em 20, e ela me dá o mesmo resultado. Né? Não essa aqui, desculpa, essa aqui, 24,17, enquanto que na outra, quanto que deu? 24,23. Então, está lá na terceira, quarta decimal a diferença entre as duas curvas. Tudo bem? Então, isso é para mostrar algo importante do ponto de vista prático. Ao longo do século XX, a estatística foi sendo muito utilizada, e aqui novamente vou referir a aula do professor Bracarense, ele fez um histórico disso na semana passada, com todos os desenvolvimentos, os grandes nomes, Pearson, Laplace, com Gauss com distribuição normal, depois Neyman, Egon Pearson, Fischer, etc. E muitas das coisas desenvolvidas por resultados matemáticos, como, por exemplo, a expressão da distribuição amostral, que me permitiam fazer as coisas praticamente na mão. Imagina um estatístico fazendo análise estatística na estação experimental de Rothamsted, no início do século XX. Não tinha computador. Tem uma foto clássica do Fischer com aquelas maquininhas de calcular, aquelas que giravam, né? Um mecanismo. Quem faz engenharia eletrônica deve ficar fascinado, mecânica, aliás, deve ficar fascinado com aquelas máquinas que inventavam de calcular. Eles faziam com aquilo. Então, você precisava de procedimentos simples e fáceis de fazer as contas. E aí, criar uma tecnologia de estatística que foi sendo usada, coeficiente de correlação, análise de variância, regressão, um monte de coisas que foram feitas no século passado antes dos computadores estarem disponíveis para a gente. E por que foram feitas? Porque foram se estudando uma série de situações onde resultados como a distribuição amostral eram conhecidas. E aí se criaram as tabelas estatísticas, olhava na tabela o valor, etc, etc. À medida que os computadores ficaram disponíveis para nós, a gente não precisou mais nos enquadrar os problemas reais naquilo para o qual havia um resultado matemático demonstrado. A gente poderia fazer abordagens mais gerais. Então, é um pouco aquele ditado que talvez vocês conheçam, né? Se tudo que você tem é um martelo, todos os problemas parecem com um prego. Né? Esse é um ditado famoso. Então, quer dizer, se você tem uma tecnologia estatística, digamos, até a década de 50, 60, 70, e você tem que dar respostas a problemas científicos, você dá a resposta com a tecnologia que você tem. À medida que você não tem mais só martelo, você tem uma caixa de ferramenta um pouco maior, e o que o computador deu para a gente foi uma caixa
de ferramenta substancialmente grande, a gente pode manter os princípios, mas não nos limitar somente a esses casos onde esses resultados são disponíveis. E aí, procedimentos como os testes aleatorizados, eles ficam particularmente interessantes nesse contexto. Esse teste aleatorizado, opa, não é esse que eu quero, é esse aqui. Esse teste aleatorizado, ele generaliza aquele procedimento. Então, o que eu fiz aqui, eu acho que vocês já entenderam, mas eu acho que vale a pena falar pelo registro, eu fiz o teste aleatorizado onde não precisava, porque eu tenho a distribuição amostral. Vocês viram que coincidiu ali. Então, nesse problema, eu não preciso fazer teste aleatorizado. Só que eu posso usar a mesma ideia em problemas onde eu não sei a distribuição amostral. E com isso eu aumento o escopo de problemas que a gente consegue tratar. Por favor. A pergunta é excelente. Que a partir desse histórico que a gente falou, a pergunta é, será que a gente não vê estatística ainda muito do ponto de vista clássico, considerando que a gente tem tantas tecnologias computacionais disponíveis, né, e a coisa está mudando? A sua pergunta é a minha inquietação e a de muita gente. Que estatística a gente deve ensinar? Que estatística a gente deve propagar? Que livros devem ser publicados à luz do que a gente tem de disponibilidade para fazer estatística hoje, né? Então, eu acho que essa é uma pergunta que é muito bem colocada, é uma pergunta que nós temos que nos fazer constantemente. Eu não quero dizer que eu tenha a resposta para ela, mas eu quero dizer que essa foi a pergunta que nós nos fizemos quando nós montamos esse curso. Porque esse curso ele não repete na sua forma, no seu conteúdo, não sei se você fez alguma disciplina na graduação, ele não repete uma disciplina da graduação, ele não é uma revisão da disciplina clássica. A gente tentou atacar isso mantendo os princípios fundamentais, mas mostrando coisas como abordagem bayesiana, mostrando o que está na tecnologia de estatística, para a gente preservar os fundamentos e ganhar em generalidade. Então, isso é verdade. Agora, algumas ideias, mesmo antigas, digamos assim, elas permanecem válidas e úteis, mesmo utilizando a força bruta do computador. Então é isso que nós temos que reter, a essência das ideias e talvez não as tecnicalidades, porque a essência permanece. Um teorema, uma vez provado, ele vale para o resto da vida, né? Um resultado importante, um fundamento importante, ele não muda. Agora, a tecnicalidade de como aquilo é implementado, isso muda. Tá? Aproveitando um pouco, tem saído livros nessa direção, tentando falar, vai publicar mais um livro de estatística, mas tem autores que têm tentado fazer publicações colocando o conteúdo de estatística de uma forma diferente. Tem cursos que tentam fazer isso. E tem questões que a gente, no meu entender, a gente vai ter que atacar, que é como que nós vamos conciliar isso aqui com as tecnologias computacionais que funcionam super bem. Eu vou dar um exemplo para vocês em uma aula desse curso, que vai ser dia 5 de junho, se eu não estou enganado, nós vamos ter um módulo de Machine Learning. Vamos ter 2 horas de Machine Learning aqui com vocês. Que, não sei se você já teve algum contato com Machine Learning, né? Mas é uma sequência de algoritmos onde você troca, inclusive, teorias por algoritmos. Né? Você já não pensa dessa forma aqui. É uma outra maneira de atacar isso. Então, a gente vai ter que convergir obrigatoriamente, já está convergindo, mas vai ter que convergir melhor na forma de ensinar estatística para que a gente trate mais do problema de aprender com os dados, não só com olhar estatístico, mas com olhar que integre estatística, matemática e computação de uma forma mais efetiva que a gente faz hoje. Essa seria a minha resposta. Eu não sei se eu consegui responder.
eu não sei se eu consigo repetir a pergunta, mas a questão é o que se pode desenvolver de estatística em função dos recursos que tem hoje? Essa é uma pergunta pertinente, se eu entendi corretamente, que os problemas muitas vezes são os gatilhos para desenvolvimento de métodos, né? A gente tem uma espécie de visão assim, olha, eu tenho um problema aqui, eu vou lá procurar na estatística o que resolve o meu problema. Isso é parcialmente verdade, mas também acontece o contrário, né? Chega um problema que gera um desenvolvimento de método estatístico, e a maioria dos métodos estatísticos começam assim. Quando a gente lê... Qual que é a tua área? Mestrado em gestão da informação, formado em administração. Quando a gente lê os periódicos de estatística, não raramente você encontra artigos que propõem novas metodologias que começam contando um problema real, de biologia, de medicina, de engenharia, e aí a partir disso você tem que desenvolver uma solução para aquele problema, que pode envolver antigos e novos, ou adaptações de métodos estatísticos, métodos computacionais e assim por diante. Então a coisa caminha um pouco assim. Agora, voltando na sua primeira pergunta, até que ponto que a gente consegue transferir isso para o ensino das coisas básicas de estatística é um desafio que a gente tem que se fazer, tá certo? Então, nesse ponto, o que nos motiva a dar esse curso é exatamente poder testar algumas ideias. Eu até agradeço vocês porque vocês estão sendo, de alguma maneira, um pouco cobaias aqui do formato desse curso, do conteúdo, da lista de tópicos, etc. É uma tentativa, como outras pessoas estão fazendo em livros e cursos por aí. Talvez não cursos online, mas em cursos ministrados em algumas universidades. Há pouco tempo, um grande estatístico chamado Peter Guttorp, hoje ele está aposentado, mas foi ainda ativo, ele trabalhou mais recentemente na Universidade de Seattle, ele escreve um artigo numa revista científica atacando a sua primeira pergunta, com um modelo de curso de estatística que ele pensa que é contemporâneo, que ele pensa que é razoável de ser utilizado nos dias de hoje. Então, é um artigo bem interessante. Professor, desculpa atrapalhar. Pessoal do presencial, a chamada 4 está aberta e a palavra passe é p-valor. Chamada 4 é a última do dia e a palavra passe é p-valor. Não interessa como escrever p-valor, com hífen, sem hífen? Pode escrever de qualquer jeito? Tá, a escolha. Ah, tá. Então tá bom. Palavra passe, p-valor. Como vocês viram, eu não respondi nenhuma chamada até hoje. Então, tá bom. Essa é a ideia do teste aleatorizado, então, né? É isso, eu simulo a amostra sobre H0, calculo o valor de interesse, e o p-valor são os valores mais extremos do que observados na amostra. A abordagem pela verossimilhança está aqui de volta, a gente já falou dela. O que eu queria era colocar essa figura para vocês aqui, vocês já vão entender por que ela é útil. Essa é a função de verossimilhança que eu tenho mostrado para vocês, e ela é a função, na verdade, de verossimilhança relativa, porque ela vai de 0 a 1. Né? Então, ela tinha uma função de verossimilhança, eu dividi todos os valores pelo máximo dela e ficou a 1. Por isso que aqui é 20 e poucos % do máximo e assim por diante, eu posso ler essas proporções diretas. Existe uma representação computacional dessa função que é um pouquinho interessante, que é você multiplicar isso aqui por menos 2 e tirar o log. Tá? E aí, para quem não lembra direitinho da matemática, se você tem uma função e você multiplica ela por um número negativo, você vira ela de cabeça para baixo. Tá bom? Então você pega uma função, f de x, tem um gráfico. Aí você pega menos f de x, é só o gráfico de cabeça para baixo. Tá? E aí, além disso, eu multiplico por 2, e aí eu tenho esse gráfico um pouquinho mais fechado, ó, mas eu tenho essa função aqui. Basicamente, eu quero dizer, isso aqui é uma função na escala log, feita negativa da mesma, que eu vi anteriormente. É uma outra representação da mesma função. Ela tem algumas propriedades interessantes, e se eu pegar essa função e tirar a raiz quadrada desse valor aqui, ela vira uma função assim, ó. Parece um V, né? Então, essas três representações são iguais. Aqui é o que a gente chama de verossimilhança relativa, deviance ou raiz da deviance. Elas todas representam evidência do dado em relação à amostra. Só que, quando eu olho aqui,
eu tenho umas características interessantes. Por exemplo, se aquilo é um V perfeito, significa que a minha informação para baixo do parâmetro é igual para cima do valor do parâmetro. Então, o meu intervalo de confiança, por exemplo, é do tipo mais ou menos. Se esse V não é perfeito, significa que eu posso ter um intervalo mais curto à esquerda do valor e mais longo à direita. Pegando um exemplo fácil, lembra o exemplo das baleias do professor Paulo Afonso, no início ali, de você estimar a população pelo processo de captura e recaptura? Quando você estima a população naquele problema, uma coisa que você não deve fazer de jeito nenhum é soltar o resultado da incerteza como a minha população é, digamos, 500 exemplares mais ou menos 30 exemplares. Por que não é? Porque se você fizer um problema de captura e recaptura, a função de verossimilhança, ela não é, de maneira nenhuma, simétrica. Vocês conseguem perceber uma leve assimetria aqui? Essa cauda aqui cai um pouquinho mais devagar do que aqui? É bem discreto, mas é. Isso, quando a gente vai nesse gráfico aqui, fica muito fácil de ver. Estão vendo que aqui é um pouquinho assimétrico? No problema da baleia, isso aqui sobe e isso aqui sobe bem devagar, mostrando essa simetria. Essas linhas, se eu puxá-las aqui para baixo, são exatamente os intervalos de confiança. No caso aqui, a 90%, 95% ou 99%. É só você ver onde essa linha corta aqui, ó. É o intervalo de confiança. Então, é a mesma ideia dessa aqui, ó, só que representada na função deviance. Para 3 níveis de confiança, 90%, 95% e 99%. Tá? No caso da baleia, ela é para cá e aqui bem devagar. Então, eu vou ter um intervalo como o número estimado é 700, mas o meu intervalo vai, digamos, de 600 até 2.000. Altamente assimétrico em relação a θ. Então, isso é uma informação relevante do ponto de vista prático e é uma representação alternativa da função de verossimilhança. E, finalmente, o terceiro paradigma que a gente abordou foi a inferência bayesiana. Esse é um slide da aula passada. Eu detalhei um pouco mais, mas a ideia é você combinar uma opinião anterior com os dados para ter uma opinião posterior. Então, essa frase, que é uma frase que a gente consegue extrair das pessoas, e eu peguei a Leda, que não está aqui hoje, e o Anderson, não é? E eles expressaram opiniões. Essas opiniões deles foram convertidas numa distribuição de probabilidade. Por exemplo, essa aqui ainda não é de nenhum deles, é uma minha. 40%, tem 70% de chance de estar entre 30% e 50%, com 40% seja o valor mais provável. Isso aqui é expresso numa distribuição beta. Aqui são os meus dados, 19 e 80. E aí eu derivo por aquele teorema essa distribuição beta aqui embaixo. Ou seja, só aplicando essa fórmula, eu chego à conclusão do que está aqui. Ó. A minha opinião antes de ver os dados era essa, os meus dados me falavam isso aqui sobre a quantidade populacional, então isso aqui tem um máximo em 23,75, mas a minha opinião a posteriori não usa só os dados, ela é influenciada pela minha opinião a priori. E, nesse caso, a minha inferência é baseada nessa curva azul aqui, que a gente chama de posteriori. Então, esse era o exemplo. A Leda, ela é médica, ela tem um conhecimento sobre o prolapso da válvula mitral, que foi o exemplo de contexto que eu usei na aula passada, que ela falou, não, isso não é bem assim. Ela falou algo que, na experiência dela, que o atributo ocorre em 8% da população, com 90% de chance de estar entre 3% e 20%. Então, isso pode ser transcrito numa outra distribuição beta, os dados são os mesmos, mas a posteriori é diferente. Em figuras, está aqui, ó. Tudo bem que a vermelhinha é bem diferente da anterior? Então, essa era a opinião dela, uma opinião qualificada. Essa é a posteriori opinião ao final. Então, aqui a minha estimativa bayesiana, por exemplo, baseada no ponto mais provável, na moda dessa distribuição, é esse valor aqui no eixo Y. Enquanto se eu estivesse olhando só os dados, eu teria uma opinião um pouco diferente. Então, essa é a ideia do bayesiano. A informação anterior da amostra influencia os resultados. E aí, tinha uma outra opinião do Anderson,
que era muito parecida com a minha, porque assim como ele, eu também não sei muito de prolapso da válvula vitral. Então a gente falou, como eu não sei nada, eu falei, aqui que eu descobri o bug no meu programa. Estava dando errado isso aqui, tá? Mas eu corrigi agora. Eu falei, ó, espero que ocorra 50% da população, mas com 90% de chance de estar entre 5 e... Aqui não é 20, perdão. Anota para eu corrigir aqui. É entre 5 e 95%. Tá? Entre 5 e 95%. Então, isso é uma beta 1.2 e 1.2. Os dados são o mesmo, essa é a opinião resultante. E aí nós chegamos a esse gráfico. E não é que está faltando uma curva. As curvas azuis e pretas se fundiram numa só. Porque a nossa priori era tão vaga, a gente sabia tão pouco a respeito dessa proporção, que no exemplo era o prolapso, que a minha posteriori fica junto com a informação dos dados. Ou seja, se eu não tenho informação anterior, eu só uso a informação dos dados. Então, nesse sentido, é legal porque o método bayesiano ele é coerente com a intuição da gente. Você não tem dados a priori, você tem opinião a priori. Esse é o risco. Então, essa é uma questão. Se você tiver uma má a priori, você vai ter um mau resultado. E aí, vamos pensar aqui. Isso pode ter um maior ou menor impacto. O que eu estou mostrando aqui? Olha, diferentes priores. Todos esses gráficos têm a mesma verossimilhança. A verossimilhança é a mesma em todos eles, a curva preta é a mesma, o que está mudando é a curva vermelha, e como muda a vermelha, influencia a azul. Aqui, ó, a priori é o que eu chamo de uma priori fraca. Ela muda pouco a posteriori e a verossimilhança. Aqui é uma priori indiferente, ela não muda nada. Aqui a priori tem pouco efeito, mas à medida que eu vou concentrando esses dados, fazendo uma priori cada vez mais fechada, ela puxa mais a azul para perto dela. Então, se a sua priori é ruim, mas ela é vaga, ela é difusa, ela é dispersa, não tem problema. O problema é quando você tem uma priori ruim. O que eu quero dizer com ruim? Olha, aqui eu estou falando que eu acho que o atributo ocorre em 60% da população, mas os dados estão me mostrando que ocorre em 23%. E eu acho com incerteza pequena, e na verdade está muito longe. Aí realmente eu tenho um possível comprometimento do resultado. Professor, com licença, eu queria avisar para a turma do remoto que a chamada 4 está aberta, a última chamada, e a palavra passe é p-valor. Tá? A palavra passe da chamada 4 é p-valor. E aí o Leonardo pergunta, a priori não interfere quando é muito fraca ou quando não considero ela? A priori, Leonardo, se você não considerar, você só vai ter a verossimilhança. Agora, a gente coloca a priori no enfoque bayesiano, porque sem ela eu não consigo fazer a derivação da posteriori. Tá? Isso até é uma questão interessante, o Fischer fez umas tentativas bastante importantes de chegar, a partir da verossimilhança, numa distribuição que não dependesse da priori, mas que ainda fosse uma distribuição de probabilidade, não só uma função de verossimilhança, mas não tem uma solução satisfatória para isso. Volta e meia, os estatísticos voltam a se debruçar sobre o problema, mas o fato é que, colocando uma priori aqui, eu uso essa conta aqui para obter a posteriori. Aí, se essa priori é vaga ou é, entre aspas, não informativa, a verossimilhança domina o problema e aí eu tenho potencialmente o melhor dos mundos. O que é o melhor dos mundos? Eu tenho uma opinião que não depende da priori, mas que ainda é expresso numa distribuição de probabilidade. Então, eu ainda posso falar, Leonardo, da probabilidade do valor estar entre tanto e tanto. Então, é o que acontece nesses gráficos. Aqui de cima, principalmente nesse aqui, ó, né, onde a verossimilhança domina, mas eu tenho aqui uma distribuição de probabilidade. Então, eu posso fazer intervalos que a gente chama de credibilidade, posso realmente fazer uma inferência facilitada. A questão, e aí o Leonardo deve estar perguntando, então por que eu não faço sempre isso? Que estabelecer o que é uma priori vaga não é algo trivial em modelos mais complexos. Então o problema não é tão fácil quanto parece, mas potencialmente é algo que pode ser feito. Muito bom o comentário, Leonardo, obrigado.
E agora aqui é uma outra coisa que eu estou mostrando para vocês, que também ocorre e que endereça um pouco a tua questão também. O que eu fiz nessa transparência? Primeiro, todos os gráficos têm o mesmo eixo Y, para serem comparados. Todos os gráficos têm a mesma priori. Agora eu fixei a priori. E o que mudou foi a verossimilhança. Mas eu fiz a mudança assim, olha, a proporção fica praticamente a mesma. 0,2375, se não for isso, algo muito próximo disso em todos os casos. Só que a minha amostra muda. Aqui eu tenho uma amostrinha pequenininha, 27. Aqui 40, aqui 80, que é a minha amostra original. Aqui 160, ó, notem que daqui para cá eu só dobrei os dois números. E assim por diante. Então o que nós estamos vendo aqui? Qual que é a mensagem dessa sequência de gráficos? À medida que eu caminho aqui, ó, em cima e depois embaixo, eu aumento o tamanho da amostra, tá certo? À medida que eu aumento o tamanho da amostra, o que acontece? A posteriori fica cada vez mais perto da verossimilhança. Tudo bem? Então, uma outra forma de atenuar o efeito da priori é ter uma amostra suficientemente grande. Então, num problema bem comportado, a gente diz que a priori a verossimilhança domina a priori. Quer dizer, ela chama a posteriori toda para perto dela à medida que a amostra cresce. Então, novamente, o procedimento é interessante, porque acontece o que a gente espera intuitivamente observar. Legal. Então, esse slide não estava na aula passada, foi mais uma adição. Está no conjunto da aula passada e está no conjunto aqui também. Então, comparando os paradigmas, eu inverti. Antes eu coloquei os paradigmas e os 3 pontos de inferência. Agora eu coloquei os 3 pontos de inferência e o paradigma em cada um deles. É uma reorganização do slide anterior. Mas a estimação frequentista, ela precisa de algum método para definir a estimação pontual, enquanto que a verossimilhança é maximizar uma função e a bayesiana é tirar uma medida resíduo da distribuição de probabilidade. Pode ser a média, pode ser a mediana, mas é tirar uma medida da distribuição de probabilidade. Problema bem colocado. A estimação intervalar frequentista pensa na variabilidade da distribuição amostral, aquilo que eu mostrei com as simulações. Se eu obtiver várias e várias e várias amostras, o que acontece com a estimativa do parâmetro? A verossimilhança pensa na faixa de valores dentro do limite de compatibilidade com a amostra, aquele corte na função de verossimilhança que nós discutimos. E a bayesiana é simplesmente um intervalo, uma distribuição de probabilidade. Você chega aqui na distribuição de probabilidade e fala, ó, tanto por cento para baixo, tanto por cento para cima, está feito o intervalo de confiança. Então, são formas diferentes em cada um deles. E o equivalente a teste de hipótese, o termo teste de hipótese não é muito adequado quando eu falo em inferência bayesiana, mas o espírito vale, é que do ponto de vista frequentista eu olho o p-valor, uma probabilidade da distribuição amostral, na verossimilhança eu comparo a verossimilhança do valor observado com a do máximo, e na bayesiana eu vejo a probabilidade, não na distribuição amostral, mas a probabilidade do valor que me interessa na distribuição do parâmetro. Aqui eu construí uma distribuição sobre H0. O bayesiano não, ele faz a distribuição do parâmetro, então ela não está mais centrada no valor da hipótese, ela é a distribuição dos valores do parâmetro. E eu vejo o valor da hipótese na distribuição do parâmetro. Então é um raciocínio invertido do frequentista. Tá? Gente, os frequentistas e os bayesianos, eles têm debates desde do século passado, bastante acalorados nos textos de estatística, mas basicamente isso, o objeto de inferência dos dois é diferente. Eles fazem a inferência de maneira invertida. Olha só, o frequentista, no meu exemplo, ele fixa o valor 0,20 e monta a distribuição supondo que o valor é esse. A distribuição do θ-chapéu. O bayesiano não, ele obtém os valores, monta a distribuição e aí vê onde está o 0,20 nela. Então, é uma inversão completa da forma de atacar o problema. Todas as duas respondem a problemas reais e muitas vezes dão resultados próximos. Como isso se transcreve na comparação de dois grupos? Né? Então, as mesmas questões, como estimar os parâmetros, que incerteza e o que podemos afirmar. Então, vejam só. Eu vou comparar dois grupos, por exemplo, peso ou altura de homens e mulheres, como a gente já fez aqui, ou o tamanho da mandíbula de machos e fêmeas de uma espécie, como vai ser os dados que eu vou mostrar daqui a pouco.
Eu posso escrever esse problema formatando, só para me ajudar a pensar assim, olha, como o meu atributo agora é contínuo, é o tamanho da mandíbula, é o peso, é a altura, eu vou pensar que no grupo 1 ele tem uma distribuição normal com uma certa média e com uma certa variância. E no grupo 2 ele tem a distribuição normal com outra média e com a mesma variância. Então eu estou supondo que machos e fêmeas, no caso das mandíbulas, ou homens e mulheres, têm a mesma variabilidade, só muda a média do tamanho. Poderia botar a variabilidade diferente, deixamos isso para depois. Eu posso fazer isso aqui. Se eu fizer esse modelo, quantos parâmetros eu tenho para estimar na população? Quais são as 3 coisas nessa minha descrição da população que eu não conheço? Não conheço a média dos homens, não conheço a média das mulheres e não conheço a variabilidade. Todos 3 é possível estimar dos dados. Bem fácil, né? Bem fácil estimar os 3 a partir dos dados. Escrever isso aqui, ó, é o mesmo que escrever assim, ó. Eu tenho a média de um grupo, aí eu tenho a média do grupo mais o θ. Alguém sabe me dizer o que é a interpretação desse θ aqui? Se eu chamar isso aqui de μ, a média do grupo 1, e de μ mais θ, a média do grupo 2, qual que é a interpretação de θ? É a diferença das médias, que é o que me interessa, né? Nesse problema, eu quero comparar os grupos. Então, eu não estou bem interessado em saber a média do grupo ou de outro, se eu quiser saber se eles são iguais ou não. Eu posso falar 2 coisas equivalentes. Eu quero ver se μ1 igual a μ2, ou eu quero ver se θ é igual a 0. Tá legal? Que é a mesma... Estou respondendo a mesma pergunta? Comparar μ1 com μ2, dizer se μ1 é igual a μ2 é o mesmo que falar que θ é igual a 0. Então, eu vou usar essa representação porque ela é legal, porque eu só tenho que falar de um parâmetro. Só tenho que focar no θ, tá certo? Eu tenho 3 parâmetros no meu modelo, mas 2 deles são o que a gente chama em estatística de nuisance. Eles estão lá, mas eu não estou nem aí para eles. O que eu quero mesmo é saber se tem diferença entre os 2 grupos. Eu quero fazer inferência sobre θ. Então, é isso, por isso que eu pintei o θ de azul ali. Tá? Eu posso escrever a minha descrição da realidade, chamado modelo, dessa forma. Os parâmetros de interesse e os parâmetros acessórios, ou auxiliares, ou nuisance, como são chamados na literatura. Né? E aí, eu quero falar sobre θ. Vamos lá. Do ponto de vista frequentista, verossimilhancista e bayesiano, como que eu falo disso? Então, eu vou usar o exemplo aqui dos tamanhos de mandíbula, de exemplares de chacal dourado, a partir de esqueletos que tem na coleção do Museu Britânico, isso é um conjunto de dados clássico na literatura. Quando vocês olham aqui os dados, o que o dado sugere? Só de bater o olho, se eu não cometi nenhum erro aqui. As fêmeas parecem ser um pouquinho maior que os machos na mandíbula, se eu não troquei os rótulos. A questão é, o fato de eu ter observado esses dados aqui é evidência suficiente para eu falar que na população desses animais as mandíbulas eram diferentes entre machos e fêmeas? É a mesma coisa do P lá, tudo bem? Então eu quero medir o quanto que eu me arrisco a fazer essa informação à luz dos dados. Isso é a pergunta que a estatística vai responder. Do ponto de vista... Aqui estão os dados ilustrados, né, os machos e fêmeas aqui, os box plots dele. Mas do ponto de vista frequentista, eu posso fazer um teste T. Se eu for no computador, ele vai me soltar isso aqui. Olha o p-valor aqui. Antes, quanto que era? 0,24 no exemplo da proporção. Agora deu 0,003. O que é isso? Qual que é a base disso aqui? Foi construída uma distribuição amostral para aquela diferença. Aquela diferença tem uma distribuição amostral normal, que está nos livros e nas tabelas estatísticas. Eu vou escrever ela aqui depois, eu esqueci de colocar. Na verdade, eu ia puxar um formulário ali. Mas tem uma distribuição normal, sob H0, que é uma distribuição normal ao redor de 0. E aí, aquela probabilidade na cauda, onde a cauda é definida pela diferença observada, é muito pequena. Ou seja, é muito pouco provável, caso eu tenha muitas amostras, que essa diferença que a gente vê aqui, expressa na média desse menos a média desse, é muito pouco provável que essa diferença ocorra
ou tem ocorrido, se os dois tiverem o mesmo tamanho de mandíbula. Então eu tenho duas opções. Vejam, essa é a essência do raciocínio frequentista nesse problema. Eu tenho duas opções. Ou eu acredito que aconteceu algo muito improvável, ou seja, com as mandíbulas sendo iguais entre os sexos, eu tenho obtido essa amostra, onde as mandíbulas são razoavelmente diferentes, tá certo? Ou eu acredito nisso, que aconteceu esse fenômeno, e a chance disso ocorrer é de 0,3%. Então, eu acredito que isso aqui, a natureza deixou lá exemplares, e aqueles caras ali representam um fenômeno raríssimo de ocorrer, não tem diferença entre os sexos, mas por acaso um veio muito mais alto que o outro. Ou eu acredito que isso é verdade, ou eu faço o seguinte, como a chance disso ocorrer é muito pequena, eu prefiro acreditar que a minha hipótese está falsa. Eu prefiro acreditar que a minha hipótese, que as mandíbulas são do mesmo tamanho, não é razoável para os dados. Percebe? Professor, com licença, queria avisar para a turma do remoto que a chamada 3 foi reaberta e a palavra passe é tamanho. Então, essa, de novo, voltando na sua pergunta, porque ela é fundamental e a gente tem que falar dela toda hora, essa é a coisa do p-valor. Eu tenho sempre que usar um método estatístico frequentista, eu vou responder uma pergunta como eu acabei de formular e vou pedir licença para repetir. Eu vou ter sempre duas coisas para escolher qual que eu prefiro acreditar. Ou que aconteceu aquilo que eu vi nos dados e cuja probabilidade de ocorrer aquilo ou algo mais extremo é dado pelo p-valor. Ou eu prefiro acreditar, não, isso aqui não deve ter ocorrido. A minha hipótese que está errada. Isso é incompatível com a minha hipótese. Eu tenho que escolher entre essas duas opções. E o meu critério de escolha é o p-valor. Ou, se você fez um curso estatístico há algum tempo, é aquele valor da tabela, Z da tabela, T da tabela, Q quadrado da tabela, F da tabela, etc, etc. Mas todos são duais com a ideia de valor, de p-valor. Tudo bem? Essa é a essência do raciocínio estatístico. E aí os 5% é a régua que mais usam. Falar, se for 5% ou menos, eu prefiro rejeitar a hipótese. Se não for, eu prefiro falar, não, não tem evidência suficiente, então eu vou não rejeitar a hipótese. Não estou suficientemente convencido. Mas eu posso passar a regra em outro lugar que não seja 5%. Tá legal? Tudo bem? Esse é o teste de hipótese do ponto de vista frequentista. Na execução disso, existem uma série de detalhes importantes. Por exemplo, a alternativa two-sided quer dizer o seguinte, se a minha hipótese alternativa é que as mandíbulas são diferentes. Você não vai falar quem que é maior, macho ou fêmea. Isso é uma coisa que você deve decidir antes de ver os dados. Se você tiver uma pergunta, não, eu quero saber se um é maior que o outro, eu sei quem que é um, quem que é o outro, eu quero testar se homens são, em média, mais altos que mulheres, então eu não tenho uma alternativa two-sided. Eu tenho de um lado só, que pode ser maior ou menor, dependendo de quem que eu falei primeiro ali, se é homem, se é mulher, se é macho ou se é fêmea. Tá? Nesse caso, eu estou tomando como referência o valor 0, mas eu posso testar assim, ó, será que as mandíbulas das fêmeas são pelo menos 2 centímetros maiores que o macho? Não basta ser 0, tem que ser 2. Lembra que o Paulo Afonso falou de medicamento novo e medicamento atual. Será que o novo medicamento é melhor que o anterior? Ou seja, a diferença é 0? Ou será que o novo medicamento é melhor uma quantidade suficiente para pagar o custo mais alto dele? Então, aí, às vezes, a minha hipótese não quer testar contra 0 a diferença, quer testar contra um valor específico. Então, não precisa ser necessariamente 0 o valor de referência. Pareado. Pareado é interessante. Do ponto de vista de análise de dados, 2 histórias que eu vou contar possíveis aqui fariam diferença. Qual que é a primeira história? Eu tenho lá um monte de chacais, machos e fêmeas, que eu peguei, isso é macho ou fêmea, sem nenhuma restrição. Essa é a situação 1. O que seria a situação 2? Eu vou em um local e pego um macho e uma fêmea. Vou em outro local, pego um macho e uma fêmea. Vou em outro local, pego um macho e uma fêmea. Vou em outro local, pego um macho e uma fêmea. O
que tem de diferente nesse segundo? Nesse segundo, as duas observações vêm sempre do mesmo local. Elas estão ligadas uma com a outra. Então, isso é o que a gente chama de dados pareados. Tudo bem? Imagina eu testando um medicamento para um certo tipo de irritação cutânea. E eu tenho 2 medicamentos para testar. Opção 1. Eu pego 10 indivíduos e passo. Ele tem essa irritação cutânea nos 2 braços. Passo o medicamento A no braço direito dele e passo o medicamento B no braço esquerdo e tanto faz. Vou sorteando, mas passo um medicamento em cada braço de cada indivíduo. Tudo bem? No final eu tenho 20 braços medicados e 10 indivíduos, beleza? Alternativa B. Eu pego 20 indivíduos, em 10 deles escolhidos ao acaso eu passo o medicamento A, e em 10 deles eu passo o medicamento B. São 2 situações diferentes, concordam comigo? Na primeira eu tinha 10 indivíduos e 20 braços. Na segunda eu tenho 20 braços e 20 indivíduos. Por que a primeira situação pode ser diferente da segunda? É uma coisa referente à característica que une essas 2 medidas. O indivíduo é o mesmo, então a resposta ao medicamento pode ser afetada por uma maior ou menor sensibilidade daquele indivíduo de forma geral. Então, as 2 amostras não são equivalentes. No caso que eu faço as 2 no mesmo indivíduo, eu pego os chacais na mesma localização, então aí eu teria 10 localizações e 20 chacais, o que eu tenho é o chamado amostra pareada ou dependente. E caso eu pegue os 20 indivíduos, eu pegue os chacais sem fixar alguma coisa que os parei, então eu digo que a amostra é independente. Teste T para amostras pareadas, teste T para amostras independentes. Então é isso que tem nos livros, nos formulários, nos textos de estatística. Tá? E essa var equal? Essa var equal se refere à minha especificação. Eu supus que os 2 grupos tinham a mesma variância. E fui lá olhar a média. Mas eu poderia fazer um modelo mais geral que eu tivesse uma variância para esse grupo e uma variância diferente para esse grupo aqui. Tá certo? Aí o meu modelo não teria mais 3 quantidades desconhecidas, teria 4 quantidades desconhecidas. A média de cada um e a variância de cada um. Então essas são variações, mas é tudo teste T, é tudo comparação de 2 amostras. Em todos os casos, a minha pergunta permanece a mesma. O que eu falo sobre o θ? O que muda é o contorno de como eu vou responder essa pergunta. Tá joia? Então, as funções, os softwares, a tecnologia estatística para comparar 2 amostras acomoda essas possibilidades aqui. E o nível de confiança, 1 menos isso é o nível de significância, de novo, é onde passa a régua. Tá legal essa história do teste T aqui? No começo do curso, alguém me mandou um e-mail perguntando: professor, você vai falar nesse curso o que é teste T? Então, finalmente, eu cheguei, depois de 9 aulas, cheguei à resposta a essa pessoa que me fez essa pergunta. Coitado, teve que aguentar, coitado, 9 aulas para isso. E aqui eu fiz uma saída aqui do computador para vocês verem, mas vocês podem experimentar com as diferentes opções para ver as diferenças de resultados. Por exemplo, se eu colocar o pareado, uma série de resultados mudam, né? Os números já não são mais os mesmos. E, finalmente, esse teste T, de novo, ele usou uma distribuição amostral, que é a distribuição T. Mas e se eu não soubesse que distribuição é essa, não teria problema nenhum. Eu poderia construir computacionalmente, e nesse caso, muito fácil. Obrigado, Kali. A Kali vai nos abandonar hoje, porque ela já tinha me avisado, ela tem um trabalho voluntário que ela faz hoje, algo muito legal. Então, boa atividade lá, Kali. Como que eu faço esse teste aleatorizado? Imaginem só, eu tenho 2 grupos de 10 indivíduos. Sob H0, o que eu penso? Que eles são todos uma população só. Beleza? Então eu posso simular sim. Como? Eu pego os 20 dados e junto eles e faço a separação entre machos e fêmeas, quer dizer, crio amostras artificiais
separando, aleatorizando os dados entre dois grupos. Então, eu posso fazer sob H0 o seguinte procedimento. Eu pego esses 20 dados e sorteio, 10 para cá, 10 para lá. Aí calculo a diferença de média. Sorteio, calculo a diferença de média. Sorteio, calculo a diferença de média. Sorteio, calculo a diferença de média. Tudo bem? No final disso, eu tenho uma distribuição dessas diferenças de média. E aí eu vejo se o meu valor é ou não compatível com essa distribuição. Então vamos ver... Opa, eu sempre aperto ao contrário aqui. Vamos ver o que dá aqui. Olha só. Fazendo isso, o meu valor observado é esse. E estão vendo a distribuição aqui? Ó, ela não é... Ela parece com uma distribuição T, uma normal, mas não é. O meu valor está aqui. Então lá vamos nós de novo no pensamento frequentista. Eu tenho duas opções. Ou eu acredito que ocorreu algo que é bem pouco provável de ocorrer, tá certo? Nessa distribuição aqui é bem raro acontecer um valor aqui. É isso que a distribuição de probabilidade está mostrando. Ou eu acredito nisso, ou eu acredito que a hipótese com que eu gerei aquilo ali está errada. E qual que é a hipótese? Eu fiz a hipótese que não tinha diferença entre os dois grupos, que eu botei todo mundo e separei arbitrariamente. Então, entre essas duas coisas, como a probabilidade de ocorrer isso aqui é muito pequena, eu prefiro acreditar que a hipótese está errada. Eu rejeito a hipótese H0, que os dois grupos têm o mesmo tamanho de mandíbula, e passo a rejeitar essa hipótese, a dizer que eu prefiro acreditar que o tamanho da mandíbula é diferente. E aí, os biólogos, as pessoas que entendem isso, vão discutir qual que é a implicação disso do ponto de vista de hábitos dos animais, papéis de machos e fêmeas naquela comunidade daquele chacal, etc, etc, etc. Tudo bem? É assim que funciona. Legal? Esse teste aleatorizado é legal, não é? Não daria para fazer isso na década de 60, de 50, percebem? O Fischer não ia fazer isso lá na década de 20, quando ele estava fazendo as coisas dele, mas ele já pensava assim. O que acontece se eu fizer isso? Só que, matematicamente, isso aqui tem um comportamento da distribuição T. Então, eu não preciso, nesse caso. Mas eu posso usar isso em outros problemas mais complicados. Então, essa saída está aqui. Isso aqui é uma função que eu programei para fazer isso. Hoje em dia deve ter algum pacote que faz isso de forma mais elegante no R, mas isso é fácil de programar. Percebe que qualquer um faria isso, só é trabalhoso, né? Se o Fischer tivesse que fazer isso lá, que eu fiz ali 1000 vezes essa separação em dois grupos. Dá para fazer. Não é difícil, só é trabalhoso. Dá um trabalho desgraçado. Pega 20, separa em dois, calcula a média de um e de outro. Tira a diferença. Pega 20, separa em dois, calcula a média de um e de outro, calcula a diferença. Dá para fazer, né? Só dá trabalho. Mas com computadores faz, ó, segundos. Em 1 segundo faz isso. 1000 vezes. E se eu atacasse o problema da comparação de dois grupos pela verossimilhança? Deixa eu só dar uma controlada aqui no meu... Pela verossimilhança. Então, lá vamos nós. Qual que é a ideia? Eu tenho que adotar um modelo, ver quem que são os parâmetros, obter a função de verossimilhança. Lembra? A função de verossimilhança para o valor da proporção, só que agora é para outra coisa. Maximizar, achar o parâmetro que está lá no alto, e obter inferência sobre parâmetro de interesse. Eu posso fazer isso usando uma função pronta, mas eu fiz uma função minha aqui só para mostrar como é que é simples. Eu não quero justificar a sintaxe R, mas essa função aqui, ó, essa linha aqui, é uma forma totalmente não profissional, não eficiente, mas correta de escrever a verossimilhança para esse problema. O que eu tenho aqui? Olha, os dados da primeira amostra têm uma distribuição normal com a média e com um desvio padrão, ou com uma variância, o quadrado disso. E os dados da segunda amostra, a média acrescida de θ e o desvio padrão. Então, vejam que o que eu escrevi aqui no meu código computacional é a expressão disso aqui, não é isso? Tá certo? Eu transcrevi isso aqui para a minha função.
Tá? Então, o meu modelo está programado ali. O resto não interessa o detalhe. O que interessa é o que está sendo feito. O que interessa é a mágica, e não como fazê-la. Então, essa é a mágica, é como a informação chegando aqui. Qual que é o meu próximo ponto? Fazer a função de verossimilhança, o que é a estimativa? Quem que é o ponto mais alto? Eu poderia fazer isso na matemática, é só fazer derivada, achar ponto de máximo e tal. Mas como eu sou preguiçoso, eu quero fazer isso aqui agora computacionalmente, eu pego um algoritmo que faz isso para mim. O que eu faço? Eu pego essa função, jogo para esse algoritmo e fala, se vira, acha o máximo dessa função, porque eu estou com preguiça de fazer derivada para achar o ponto de máximo. Estou com preguiça de usar meu conhecimento de cálculo, porque ele foi para algum lugar do esquecimento. Ou mais genericamente, porque às vezes não dá para usar analiticamente essa questão. Certo? Agora falando mais seriamente, é o procedimento. Percebe? Ó, fiz a função de verossimilhança e maximizei. Tá? Depois que eu maximizei, eu vou ver quem são as estimativas do parâmetro e qual a incerteza sobre elas. Então, vamos lá. Quando eu peguei esse objeto, como a gente chama do R, que recebeu a maximização, eu virei para ele e falei, cara, o que você tem aí? Me dá um resumo do que você tem aí. Aí ele falou, olha, a média é 113. É a média do tamanho de mandíbula das fêmeas. Aquele θ é menos 4,8. Quer dizer, em média, as mandíbulas dos machos são 4,8 unidades a menos do que o tamanho da mandíbula da fêmea. Eu não sei que unidade que é isso, não sei se é polegada, não sei o que é isso, que unidade. Não é polegada, isso é milímetro. Deve ser milímetro, né? Sei lá. Deve ser milímetro, né? 4 milímetros? Meio centímetro? Eu não tive cuidado de ver a unidade. Esses dados são do Museu Britânico. Você sabe que os ingleses têm sempre um sistema de unidade diferente, né? Então a gente viu isso lá no ensino médio, né? Tem sempre unidade, sistema internacional, sistema inglês. Então eu não estou bem certo aqui da coisa. Mas a diferença não deve ser muito grande, deve ser pequena mesmo. Mas olha, está aqui, ó. Aqui é o erro padrão. Se eu pegar duas vezes isso aqui, eu tenho uma espécie de margem de erro, como o professor Bracarense comentou com vocês há pouco. E isso aqui é o valor máximo da verossimilhança. Tá? É o valor maximizado. Agora, se eu quiser, eu posso pedir para ele, olha, faça um intervalo para mim. Então está aqui, para a média, para a diferença, para esse. Quem que me interessa? Quem me interessa é o θ. O resto eu não estou nem aí. Então eu vou olhar para o θ, olha, 4,8 negativo. 4,8 negativo significa que a dos machos é menor que as das fêmeas. Se fosse positivo, dos machos seria maior que a fêmea. 4,8 negativo. Esse intervalo me diz que é de menos 7 a menos 2. Percebem que o zero não está no intervalo? O que seria o zero? A mesma. Então, já estou caminhando na direção de discutir que o zero não é compatível. Eu poderia fazer isso mais formalmente, comparando a verossimilhança do valor com θ zero com a verossimilhança do valor com θ máximo, menos 4,8. Eu não fiz isso aqui, eu acrescento depois. Mas, basicamente, a conclusão é não dá para acreditar que as mandíbulas são iguais, visto os dados dessa amostra. Ela aponta a evidência em outra diferença. E, finalmente, lembra daquela verossimilhança em formato de Z? O software eu só pego, desculpa, não veio o comando, mas eu só pego esse cara aqui, ó, que tem depois eu coloco o comando, eu só pego esse cara aqui, dou um comando nele, plot profile, aqui, ó, tá aqui. Profile é fazer essas verossimilhanças aqui de cada um. Eu só mando um plot dele e ele me dá essas curvas. O que são essas curvas? Aqui são os valores dos parâmetros. Quem que me interessa? O θ. O software não sabe quem que me interessa, ele me deu para todos. Eu tenho que saber, θ que me interessa. Então eu só quero esse aqui do meio, porque é a diferença. Aqui é o tamanho das fêmeas, aqui é a variância, mas eu estou focando na diferença, quero isso aqui. O que é esse número aqui, ó? Menos 4,8, é a estimativa. E isso aqui são intervalos para diferentes níveis de confiança. No caso, eu coloquei para 50%, 80%, 90% e 99%. Aliás, 95% e 99% ali. Aí tem vários intervalos, por isso que tem essas coisas. Você fala, eu só quero intervalo de 95%, então você só pediria essa linha aqui, ó. Quando aparecer o comando ali, vocês vão ver que eu posso escolher o nível de significância que eu quero. Tá legal? Então, olhando a função de verossimilhança,
a gente faz a inferência desejada. Tá? Eu posso fazer isso de uma outra forma também, que é comparar modelos. Isso aqui a gente já fez por peso e altura. Eu não vou esticar muito, mas eu só vou dizer, eu posso pegar 3 modelos, fazer o modelo, todo mundo tem a mesma média, a mesma variância, as médias são iguais, mas as variâncias são diferentes, ou as médias e as variâncias são diferentes. E eu posso comparar esses modelos e ver qual é mais compatível com os dados. Então, nós estamos saindo do teste T e caminhando na direção de modelagem. Aqui teve uma pergunta que alguém do remoto me fez outro dia sobre A e C. Olha só, quando eu pego o meu modelo, eu vou pegar só 2 aqui, só os 2 primeiros, tá? Vou deixar o terceiro, vou pegar só os 2 primeiros para facilitar a explicação, mas a mesma ideia se propaga. Esse modelo tem 2 parâmetros. Esse modelo tem 3, no meu exemplo. Média do macho, média da fêmea e variância. Tudo bem? Então, essa é a verossimilhança com 2 parâmetros, essa é a verossimilhança com 3 parâmetros. Não é justo eu comparar o modelo daqui com aqui, porque esse tem mais parâmetro. Ele vai sempre ajustar melhor. Ele tem mais liberdade para se encaixar perto dos dados. Por isso que se chama degrees of freedom, graus de liberdade. Esse é o conceito de grau de liberdade. Ele tem mais liberdade de chegar perto dos dados. Lembra a reta, lá da segunda aula, do experimento de jogar o corpo? Que liberdade ela tem? Tinha uma reta que a gente passou que tinha que começar na origem. Então ela ia lá, ela não conseguia passar perto dos dados. Quando a gente libertou ela, deixou ela, lembra o tempo de reação, deixou ela não sair da origem, ela conseguia passar mais pertinho dos dados. A primeira reta tinha 1 grau de liberdade. A segunda reta tinha 2 graus de liberdade. Então ela tinha mais condição de se aproximar dos dados. Esse modelo tem 2 graus de liberdade, esse tem 3. Então eu não posso comparar isso aqui. Mas eu posso fazer uma medida que faça uma espécie de punição para quem tem mais de graus de liberdade. E é a que a gente chama de uma verossimilhança penalizada. E aí uma medida que tem uma justificação pela teoria de informação é uma medida assim, menos 2 vezes a verossimilhança, o log da verossimilhança, K vezes o número de parâmetros. E quanto menor, melhor. Então vejam, qual que é a lição aqui? A verossimilhança, quanto maior, melhor. Como eu fiz K, quando eu fiz menos 2, então quanto menor, melhor. E aí, olha, se eu pegar número de parâmetros é positivo, o K vai ser positivo, isso aqui é uma penalização. Então esse modelo, quando K é igual a 2, gera um critério que se chama critério de informação de Akaique. Então, olha só, a verossimilhança aqui para o modelo 1, fator de penalização K, 2, e número de parâmetros igual a 2. Essa é a verossimilhança penalizada desse modelo. A mesma coisa para o outro modelo, só que agora o outro modelo tem 3 parâmetros. Essa é a verossimilhança. Esse é menor do que esse. Conclusão, esse modelo aqui deve ser melhor do que o outro. O modelo com 2 médias diferentes explica melhor os dados que o modelo com uma média só. Ou seja, machos e fêmeas têm tamanho de mandíbula diferente, de novo. Tá joia? Eu não precisava ter feito essa conta que eu tenho aqui já está pré-programada no software e ele solta esses valores quando você pega o AIC aqui. Eu estou mostrando como que calcula. Tá? Eu posso fazer uma penalização diferente. Existe uma penalização onde ao invés de colocar 2 aqui, você coloca o logaritmo neperiano do número de parâmetros. Isso se chama Bayesian Information Criteria, critério de informação bayesiano. Está aqui, é o chamado BIC. Está aqui, quanto menor, melhor. Os números são diferentes, mas nesse caso a conclusão é a mesma. Machos e fêmeas têm mandíbulas de tamanho diferente. Então, o que é legal aqui? Porque eu posso usar essa história não nesse problema, mas em qualquer problema. Posso ter vários grupos diferentes, não preciso ter 2, posso ter 3, 4, 5, 6. Posso ter variâncias diferentes. Então, vejam, o que é importante, e aqui eu vou voltar numa questão que eu falei do curso, o que é importante não é aprender o teste T. O que é importante é entender como o pensamento estatístico funciona. O teste T é um caso particular disso aqui, quando eu tenho 2 amostras. E aí tem todas as suas decorrências. Mas o que é mais interessante e mais geral, e voltando na questão do colega lá em cima, totalmente factível com a tecnologia que a gente tem hoje, é ajustar modelos competitivos
Aqui são modelos competitivos e ver qual o mais compatível com os dados. São descrições diferentes da realidade. Se eles forem iguais, quem que eu vou preferir? Vou preferir o mais simples, tá certo? Eu só complico se eu tiver uma vantagem. De novo, na valha de Ockham que o Bracarense se referiu. Então, essa é a essência do pensamento estatístico. Não é o teste T, Z, K aqui quadrado, isso é uma aplicação dessa ideia. Isso é uma particularização em determinado conceito. Então, a minha tentativa de responder a questão do colega é que a gente tem que focar nas ideias e não nas técnicas, porque as técnicas do ensino de estatística tradicional eram relevantes em outro contexto, quando o recurso computacional era menos abundante. Esse é o meu ponto de vista. E o mesmo problema pode ser feito, para encerrar, do ponto de vista bayesiano. Eu especifico o modelo mandíbula por sexo, ele faz todo aquele maquinário bayesiano que vocês viram, de priori e posteriori, que vocês viram aquilo ali, e no final ele me solta a distribuição a posteriori dos parâmetros. E nesse caso aqui, ele não fez analiticamente, ele fez por simulação, mas é a distribuição dos parâmetros. Aqui é o mi, aqui é o θ, aqui o sigma. O que me interessa é esse cara aqui, ó, distribuição do θ. Qual que é o valor que me interessa? Saber se esse θ é zero. Qual que é a chance disso aqui ser zero? Praticamente nenhuma. Então, no enfoque bayesiano, assim como nos outros, todos os 3 enfoques nesse problema me dão a mesma resposta. Machos e fêmeas têm mandíbulas diferentes. Tá certo? Cada um da sua maneira. Mas o fato é que aqui eu encontrei uma distribuição posterior do θ e a forma, aqui eu estou usando um pacote, eu ia programar esse eu mesmo e confesso que não tive tempo, então eu usei uma coisa já pronta. Mas eu falei, ó, a mandíbula difere do sexo. Ao fazer isso aqui, ó, com essa variável sendo 0,1, isso aqui é a mesma coisa que especificar aquele modelo na verossimilhança que eu fiz. É a mesma coisa do ponto de vista de sintaxe computacional. E tiro as conclusões. Então, são muitas generalizações possíveis, e essas generalizações que a gente escreveu aqui, elas que vocês estão vendo aqui, eu posso ter várias observações em cada grupo, posso ter uma transformação dos dados, posso ter uma distribuição que não é normal, posso ter uma ligação da média com a variável explicativa que passa por uma função, enfim, são várias possíveis generalizações, e essas generalizações, onde eu explico uma variável a partir de outra, estou explicando a mandíbula pelo sexo, ou várias outras, são o que a gente chama genericamente de modelos de regressão. Então, eu vou regredir o valor daquilo que é a variável observada em função da variável explicativa. No começo do curso, eu fiz isso, onde aqui era o tempo de queda e aqui a distância do lançamento do corpo. Uma variável contínua, outra contínua. Agora eu vi uma contínua com uma categórica, machos e fêmeas. É a mesma coisa do ponto de vista de modelagem. A expressão do modelo é a mesma e vai diferir na forma como eu interpreto os resultados. Por exemplo, o beta 1 aqui é a diferença, é o θ, é a diferença entre machos e fêmeas. E aí esses vão ser os modelos que a gente vai discutir na próxima aula. Então, o modelo lá do começo do curso, ele poderia ser escrito dessa maneira. O meu tempo de queda era uma média e uma variância, com a variância constante e a média dada por aquela reta de regressão que explicava o tempo de queda do corpo em função da distância de arremessá-lo. Mas eu posso mudar várias coisas aqui, e isso dá origem a um conjunto de técnicas de regressão, onde eu vou explicar uma coisa a partir de outras, que vai ser o nosso assunto da aula que vem. Tudo bem? A aula que vem nós temos 2 previsões de conteúdos. A primeira, meu colega Fernando Maier vai dar uma palestra sobre pesquisa reproduzível com vocês. Ele fez essa palestra o ano passado, uma colega da biblioteca também, mas ele deu uma atualizada na palestra. Eu perguntei para ele, Fernando, você quer que eu fale para o pessoal assistir a palestra do ano passado, ou você quer dar a palestra de novo? Ele falou, não, eu atualizei umas coisas. Então ele vai atualizar isso. E depois nós vamos falar de modelos de regressão. Tá bom? Desculpem, hoje foi bem longo, né? Mas eu acho que deu para cumprir o que a gente pretendia aqui. Boa semana para vocês, até a quarta que vem.